Parabéns pelo 2020 do Palmeiras, o clube terminou a temporada no topo, parabéns pelas conquistas, mas eu preciso começar a entrevista com o fato do dia. Como o Palmeiras acompanha os acontecimentos do dia e se o clube já tem uma posição sobre parar ou não o estadual. Bem-vindo, presidente. Olá, André. Prazer falar com vocês. Realmente, a gente passa por um momento muito triste, né? O Palmeiras mantém a mesma posição desde o início da pandemia. A nossa preocupação é com as pessoas, com o cuidado das pessoas, e nós iremos acatar, nós iremos respeitar todas as orientações, todas as decisões das autoridades de saúde competentes. Nós entendemos que paralisar ou não o campeonato tem que ser uma decisão técnica, com indicadores. Não pode ser uma decisão política. Nós estamos tratando com vidas. A gente tem que ser responsável. Então, o que o Palmeiras entende é que é uma decisão técnica. Se o futebol coloca em risco as pessoas, nós temos que paralisar. Então, essa é a nossa posição. Aliás, é a mesma posição desde o início da pandemia, em março do ano passado. Existe o protocolo dos clubes, a gente trabalha num ambiente seguro, porém, tem muitas pessoas que convivem no futebol e por isso que os jogadores, comissão técnica, são infectados, porque convivem com outras pessoas também. Então, quando a gente fala em protocolo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o protocolo dentro do clube é uma coisa, só que os jogadores não ficam dentro do clube o tempo todo, convivem com outras pessoas. Então, é um momento de cuidado especial, é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que pensar nos demais que também trabalham no futebol, são funcionários, são colaboradores, comissão técnica, uma série de pessoas que estão envolvidas no dia a dia do futebol. Esse é o nosso posicionamento desde o início da pandemia. O cuidado especial tem que ser com as pessoas. Perfeito. Aliás, queria até louvar a posição do Palmeiras com relação aos seus funcionários, porque o clube foi exemplar nesse sentido, sem demitir nenhum funcionário, mesmo diante da crise que assola todos os setores da economia nessa pandemia tão terrível. E de minha parte, eu lamento, porque há um ano, a gente aqui no Brasil estava tendo exatamente essa mesma discussão. Começa os estaduais, não começa os estaduais, teremos competições, não teremos competições. E um ano depois, a gente vê o mundo se preparando para uma reabertura, a Inglaterra já projetando público nos estádios da Euro, que vem aí, os Estados Unidos tendo uma queda vertiginosa no número de mortes, na mesma medida em que eles conseguem vacinar a população, e a gente aqui enfrentando o pior momento desde que a pandemia começou. André Hernan, você produziu a entrevista, presidente do Palmeiras ao vivo conosco. É contigo, Xará. Agradecer o presidente Maurício Gagliotti pela presença ao vivo aqui. E, claro, evidentemente não era diferente, né? Tinha que abordar esse tema. É um tema que a gente certamente vai voltar a falar amanhã. Mas eu queria abrir essa entrevista e agradecer mais uma vez, perguntando sobre a questão da premiação. O Palmeiras foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e a torcida fica na expectativa de reforços. Mas a gente sabe que ainda estamos na pandemia. Como é que o Palmeiras trata dessa questão de premiação, sabendo que o Palmeiras sempre pregou na sua gestão, presidente, a questão da responsabilidade financeira? Teremos, assim, uma grande contratação? Teremos, assim, um jogador de impacto para uma próxima temporada onde o Palmeiras vai ser visado e vai ser o time a ser batido? Ou vai continuar sendo a responsabilidade financeira o principal mote do time? Boa tarde, André. Eu respondo para você da seguinte maneira. Acho que a gente tem que ter equilíbrio esportivo, administrativo, financeiro e, neste momento, muito cuidado com o social, muito cuidado com as pessoas. Administrar um clube como o Palmeiras é extremamente desafiador.
Nós temos que ter em campo sempre um time competitivo, protagonista, que tenha condições de disputar títulos. Os prêmios que nós recebemos são importantes, óbvio. Agora, lembrando, nós tivemos um ano muito difícil, toda a economia foi impactada, vários setores foram impactados, o futebol também foi impactado diretamente. A situação é complexa para todos os clubes, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, minimiza, obviamente, o problema que nós tivemos de fluxo de caixa, mas não resolve. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, muita cautela. É um momento sensível. Para fazer as contratações, nós teremos que ser responsáveis, sempre pensando que o Palmeiras tem que ter uma equipe competitiva, sempre pensando que a gente tem como objetivo ser protagonistas, mas com responsabilidade, com cautela. Agora, essa premiação que a gente mostrou, presidente, toda ela entra no caixa. Eu vou mostrar de novo, se tiver incorreta, por favor, o senhor me corrija. Libertadores, 122 milhões de reais, Copa do Brasil, 66,9, Brasileiro, 23,1 milhões, Mundial de Clubes, 10,75 milhões e Campeonato Estadual, 5 milhões. Fora os gatilhos da patrocinadora, né? Essa premiação, o Palmeiras foi diluindo ela com as suas despesas naturais ou ela está no caixa para reforçar o time para 2021, presidente? Não, lembrando que essa premiação a gente já vem recebendo ao longo dos campeonatos. A Copa do Brasil paga por etapas, Libertadores também paga por etapas, o Campeonato Brasileiro é que paga agora no final. Então, uma grande parte dessa premiação foi usada no fluxo de caixa do clube desde o início dos campeonatos, conforme a gente foi evoluindo nos campeonatos. Uma parte, obviamente, a gente paga para os jogadores, que são os grandes responsáveis, e para a comissão técnica. O Palmeiras é campeão devido ao trabalho deles, os jogadores, a comissão técnica, todos os demais envolvidos no departamento de futebol, os diretores, são eles que trabalham no dia a dia, são eles os grandes campeões, são eles que trabalham, lutam e que venceram os campeonatos. Então, eles ganham uma parte dessa premiação. Então, respondendo a sua pergunta, ao longo do período, ao longo do ano de 2020, o Palmeiras foi recebendo e entrou no fluxo de caixa do clube. Ou seja, não é que esse valor entrou no clube a semana passada ou assim que a gente recebeu, acabou os campeonatos. Foi ao longo de todo o torneio, de toda a competição. Perfeito. Petkovic, o presidente do Palmeiras ao vivo conosco, você quer saber dele? Primeiro, quero dar parabéns, né? Conseguiu um título, aliás, 3 títulos num ano muito atípico e ninguém esperava isso, principalmente porque se projetou, né, um reinado do Flamengo ao longo de não sei quantos anos, mas isso não aconteceu e era difícil. Eu entendo tudo que está dizendo o presidente sobre esse fluxo de caixa e premiação que entra, que vai parte dos jogadores, com todo o mérito que eles merecem, tudo isso. Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito a isso, porque você, afinal, respondeu, André, mas vai ter um reforço ou não vai ter reforço? No final, você respondeu, mas não deu resposta. Palmeiras vai contratar pontualmente, por exemplo, um jogador, 2 na posição para reforçar o time ou vai trazer os jogadores para compor, talvez, elenco, que acho que não precisa? Para compor, para reforço, sim. O trabalho que nós fizemos foi o seguinte, avaliação do elenco, entendemos quais são as necessidades, porque a gente tem que sempre pensar em aprimorar, sempre pensar em evoluir e agregar valor ao nosso grupo. Uma vez identificado o que nós precisamos, a gente busca o trabalho na base, se nós temos esses meninos para compor, e também vamos ao mercado de forma pontual. Respondendo a sua pergunta, a ideia do Palmeiras é trazer algumas peças de forma pontual, específica, muito parecido com o que nós fizemos no ano anterior. Presidente, eu vou furar a fila aqui do Pedrinho e do Arnaldo, que quando o Pet falou se projetava um Reinaldo do Flamengo, eu fiquei me coçando aqui para fazer a seguinte pergunta ao senhor. É óbvio que o rival histórico do Palmeiras é o Corinthians,
é o São Paulo para muitos. Isso a história não vai apagar nunca. Mas nesse momento, o rival esportivo do Palmeiras, o senhor considera que seja o Flamengo? Palmeiras e Flamengo investiram muito nos últimos anos. Agora o Atlético Mineiro também está investindo. São Paulo também investiu. Inter. Então, são vários clubes com grandes investimentos. O elenco do Flamengo é muito forte, o elenco do Flamengo realmente é muito bom. O Palmeiras vem trabalhando já nos últimos anos, aprimorando o seu elenco, montando equipes competitivas. A gente tem títulos nacionais nos últimos anos importantes, agora Libertadores. Então, para competir, realmente você precisa de bons jogadores, de elencos competentes, de pessoas qualificadas. E é isso que a gente busca fazer, esse é o grande objetivo do Palmeiras. Flamengo é uma grande equipe, Palmeiras é uma grande equipe, mas eu acho que existem outras. No Brasil é muito difícil vencer. Diferente do campeonato espanhol e diferente de outros campeonatos, aqui no Brasil nós temos grandes equipes. Então, você inicia o brasileiro, por exemplo, com 6, 7 equipes podendo chegar ao título, e nós tivemos o exemplo agora, no Campeonato Brasileiro que se encerrou. Então, o Inter brigando pelo título, o Flamengo brigando pelo título, São Paulo, que brigou pelo título até as últimas rodadas, Atlético Mineiro. Então, eu não coloco apenas Palmeiras e Flamengo, não. Eu acho que a gente tem que contemplar outras equipes também que têm totais condições de título.